Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Hoje veremos apenas 2 versículos, mas de extrema importância, de extrema significação, os versículos 21 e 22. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Nós já vimos que João estava pregando no deserto, as multidões estavam afluindo a ele, estavam vindo para ouvir a sua pregação e vinham então para serem batizadas, muitas delas se arrependendo genuinamente, certamente, mas num dado momento, e aqui num relato um tanto mais curto que, por exemplo, o relato encontrado nos outros evangelhos, notadamente o evangelho de Mateus, Jesus se encontra no meio dessas pessoas. O verso 21 diz que ao ser todo o povo batizado, ou seja, todo o povo que vinha até João e tinha desejo de ser batizado, também o foi Jesus. Nessa versão bem mais curta do que a de Mateus, por exemplo, Lucas não informa o fato de que João questionou e inicialmente, inclusive, se recusou a batizar Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você. E Jesus então diz algo que precisa ser claro para nós: deixe estar, é para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, era para que o certo seja cumprido, seja feito. Jesus não precisava ser batizado pelo motivo que as outras pessoas precisavam se batizar. Ou seja, Jesus não precisava se arrepender. Não havia em Jesus nenhum pecado, isso é notório. Jesus nasceu sem pecado e Jesus jamais cometeu qualquer pecado. Nós temos isso suficientemente claro no livro de Hebreus. E ele intercede por nós justamente por isso, porque ele foi um cordeiro sem mancha, sem mácula, exatamente como a lei requeria. Mas o fato é que Jesus foi batizado porque ele se tornou para nós o nosso exemplo. Jesus foi batizado para que toda a justiça, ou seja, aquilo que é correto, fosse cumprido. Jesus se batizou para que ele pudesse ser o nosso exemplo em termos das práticas que ele mesmo queria que nós fizéssemos, aquilo que ele queria que nós praticássemos na nossa vida. E com efeito, tudo aquilo que Jesus pede que nós façamos na Escritura, ele também fez. Tudo aquilo que o Senhor pede que nós façamos, ele dá exemplo. E de maneira exemplar, ele foi batizado por João. Mas mais que isso, o que nós vemos aqui, e que também de forma resumida é apresentado, o que nós temos aqui na verdade é o começo do próprio ministério de Jesus. João como precursor, João como aquele que veio preparar o ministério de Jesus, é justamente aquele que Deus usa para inaugurar, para dar o início, o pontapé inicial, se nós assim podemos dizer, no ministério do próprio Senhor Jesus. Jesus é, por assim dizer, comissionado na presença de João, não é? É comissionado pelo próprio Deus, sem dúvida, mas na presença de João, com a chancela de João, que o batiza. Então o texto continua a dizer: estando ele a orar, o céu se abriu. Algo de extraordinário aconteceu aqui, diferente, certamente, dos outros batismos, porque assim que ele emergiu das águas, o texto diz que o céu se abriu, ou seja, algo extraordinário aconteceu, as pessoas puderam certamente ver algo diferente
no céu e puderam ver, como o texto no verso 22 diz, puderam ver o Espírito Santo descer em forma corpórea numa pomba, de maneira muito simbólica. Uma pomba que era um animal pacífico, um animal de paz, e que aqui certamente simbolizava a presença do próprio Espírito de Deus que desce ali, marca esse momento inaugural, marca esse momento inicial do ministério de Jesus. Esse é o marco também do que nós podemos perceber da própria Trindade presente aqui, nesse momento tão especial, tão significativo, porque estava ali o Filho em forma humana, desceu sobre ele o Espírito, e o texto diz que ouviu-se uma voz do céu, a voz do próprio Deus, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Certamente não foi só João que ouviu essa voz. Certamente aqueles todos que estavam ali ouviram uma voz vinda do céu e que confirmou quem era Jesus. Tu és o meu Filho. Aqui nesse momento, como nos diz certo autor, Deus estava confirmando que Jesus era o Rei que tinha vindo, mas também o seu servo. Esse é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Essa é uma referência clara a uma das canções do servo sofredor lá de Isaías. Isaías 53 nos afirma isso, 52 mesmo, nos afirma que ele era o servo e queria agir de forma prudente, ou seja, Deus iria se alegrar, ele ia ter prazer no ministério do seu servo. Aqui, Jesus ouve exatamente isso: esse é o meu servo, esse é o meu filho, e eu tenho nele grande prazer. O que quer dizer que Jesus estava pronto para fazer aquilo que agradava ao Pai. Nós vemos nos vários relatos nos evangelhos, que Jesus sempre afirmou o fato de que ele estava na terra para cumprir a vontade de seu Pai, que ele era um servo que estava ali a fazer as obras do seu Pai. Aqui nós vemos a chancela do Pai, nós vemos aqui o aval de Deus ao dizer: este é o meu Filho amado, esse é o amado da minha alma, eu tenho grande prazer nele. Esse é o meu servo valoroso, ele vai cumprir a minha vontade. É isso que nós estamos aqui testemunhando nesse pequeno trecho. Por isso, como eu disse, tão importante, tão significativo. Jesus começa aqui o seu ministério. Esse é o marco inicial importante do ministério de Jesus, com o aval do próprio Deus, com a presença do Espírito, a própria Trindade que estava envolvida de forma direta no grande plano de redenção da humanidade, no grande plano de salvação. No grande plano de salvação da humanidade estava aqui a Trindade presente. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. É o que todos ouviram, é o que João testemunhou, é o que nós temos aqui confirmado pelo escrito de Lucas. Esse é o marco inicial do ministério do Senhor Jesus, a partir daquilo que começou com o próprio João. Jesus estava dando seguimento. Nós vamos continuar e vamos encerrar o capítulo 3 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.